Já. Não tá aparecendo. Apareceu. Você não mandou no grupo ainda, já? Paz, Senhor. Não tem como mandar. Vou mandar. Paz, Senhor. Vai esperar o pessoal tá entrando e já começa. Paz, Senhor. Boa noite. Só a gente esperar o pessoal tá entrando, tá, Júlia? Daí a gente já começa. Se mais alguém for entrar. A gente vai falar de Daniel 2. Não sei se vocês estão lendo, né? Mas você já leu Daniel 2 hoje. E vai ser benção. Ah, legal. Como que tá o jejum? Paz, Senhor, Mari, tudo bem? Tá falando aqui, né, amor, que o pessoal tem que ler Daniel 2, né? Paz, Senhor, Nath, tudo bem? Fala aí, quem tá entrando, fala como que tá o jejum. É o que não deu fraqueza hoje. Paz, Nath, como que tá o jejum? É que na verdade eu até tava conversando com a. Nossa, tem que tomar remédio pra dor de cabeça. Tá falando pra Mari, né? A gente tava conversando aqui, né? Sobre o jejum, né? Por enquanto, pra gente tá tranquilo. Se a gente tá comendo melhor do que nos outros dias, né? Nos outros dias que não tava de jejum de Daniel, a gente come muita besteira, né? Come só pão, lanche, vai comendo muita besteira. E agora tá comendo comida de verdade. E o ponto do jejum de Daniel não é nem, né, gente, o ponto assim de comida em si, né? Eu vejo assim que o pessoal chega para perguntar, num sentido assim de preocupação, de tipo assim, nossa, vou ficar fraco, vou morrer nos 21 dias. Ou tipo assim, até mesmo essa questão da imunidade, sabe? Tipo, o que eu vejo é que o jejum de Daniel ele é mais saudável do que o nossa alimentação comum. Então, tipo assim, ele não deixa você mais fraco, né? Tanto que você vê que Daniel, quando no 1 lá, quando ele vai se alimentar dos alimentos, ele fica mais forte, né? Porque, tipo assim, você vai comer arroz, feijão, legumes, verduras. Você vai comer uma batata, tipo, gente, não sei, eu tô comendo bem. Fruta. Então, até mesmo, tipo assim, eu vejo ali o pessoal, às vezes, saindo até por causa do... por causa do, tipo assim, de gripe, né, o Covid e tudo, mas eu acho que às vezes essa alimentação, ela até às vezes vai ajudar a pessoa a se recuperar melhor, porque daí você vai
comer fruta, tipo assim, você pode comprar laranja, tem bastantes frutas que tem vitamina C, né? Você vai estar comendo, tipo assim, regularmente. Então, às vezes, essa alimentação é o que vai ajudar a pessoa ali até a se recuperar melhor da gripe ou da enfermidade, né? Mas, assim, ou tem gente que às vezes acaba saindo já também porque, vê que, nossa, vai. Se no primeiro dia já tá ruim, imagina os outros dias, né? Tipo, ficar sem tomar café, sem comer pão. O mais difícil, gente, na verdade, a gente aqui não sente tanta falta de carne, porque a gente não come muita carne já. A gente não tem o costume de comer carne aqui em casa. Então, tipo assim, às vezes a gente compra frango, algo assim, mas a gente não come todo dia carne. Então a gente não tem. Eu acho que o que mais pega pro pessoal vai ser final de semana. Tipo assim, quando chega ali no sábado, tipo assim, sexta de noite, sábado, domingo, a gente percebeu nos outros jejuns que eram os dias assim que mais pegava, tipo assim, pra gente, pro pessoal, porque é os dias que você está acostumado a comer besteira. Então, tipo, a pessoa já tem no psicológico dela, tipo assim, não, sexta de noite, sábado de noite é pizza, é lanche, é sair comer alguma coisa, domingo, tipo assim, aquele almoço de domingo, né, que é carne assada às vezes, maionese. Então, tipo assim, eu acho que é muito mais a vontade e o psicológico do que imunidade, do que, tipo assim, o físico em si. O físico não vai sentir falta. O nosso corpo, ele foi feito, né, para se alimentar saudável, né? Mas é muito mais a alma, muito mais, assim, a vontade, né, de comer. Vai fazer jejum de 2, 3 dias, amor? Vou cobrar, então. Vou cobrar. Começa hoje? Agora? É, tipo, normalmente mais final de semana sente falta. Mas, mas vai ser bom. Vai ser legal. Paz, Senhor. Tá? Espera mais um minutinho, gente, para ver quem mais vai entrar. Daí a gente começa. A Isabel achou que eu tava na Itália comendo coxinha. Pois eu nem sei se tem coxinha na Itália. Será que a gente levou daqui pra lá? Tipo, levou tipo uma marmita de coxinha? Ou será que já chegou a coxinha na Itália? Ah, com certeza, né? Vai valer a pena o jejum. Vai valer a pena o tempo que fica sem comer, né? Que, gente, é melhor assim, ó. Pensa. Não é muito melhor. Eu tento levar desse jeito. Não é muito melhor a gente ficar sem comer agora. Comida, tipo assim, carne, refrigerante. E vai que depois Deus nos leva, tipo, lá pro exterior, tipo, lá pros Estados Unidos, pra Itália, pra Europa. Então você deixa de comer o Nestlé hoje para depois comer o chocolate belga, o chocolate suíço. Você deixa de comer aqui, tipo assim, o filé 7, você deixa de comer o A100 para depois você ir lá na França, você ir lá na Europa comer filé mignon, comer, tipo assim, comida legal. Então, tipo assim, vai valer a pena. O problema é que às vezes a gente quer tudo agora, né? Então, tipo assim, meu, quero agora, minha alma quer agora. Então você não pensa, pô, se eu aqui me dedicar a Deus, jejuar, tudo, eu vou deixar hoje de comer a carne, porque hoje a gente pode comprar o quê? Hoje estão vendendo até osso no mercado. Hoje estão pata de galinha, sambiquira, tipo essas coisas, né? Daí você fala, pô, tipo assim, se eu deixar de comer hoje, jejuar, buscar Deus, Deus pode me levar a lugares mais altos e depois eu vou poder comer bem, comer comida boa. Então é um tempo, vai valer a pena. Amém? Então vamos começar, gente, só mais 30 segundos. Daí a gente vai pro reclame do Plim Plim e começa. Tá? Então, gente, quem não segue a gente ali no Instagram, segue eu, segue a minha esposa, segue lá eric.devec, segue a Marisa Crisca Devec, tá? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, tá? Que daí a gente vai começar, tá? Então, para o Senhor, gente,
Então, ó, a gente vai falar de Daniel 2. Espero que vocês tenham lido. Se vocês não leram, leem depois Daniel 2, tá bom? Eu não vou ler de novo aqui porque é muito comprido. Então, se a gente for ler aqui, vai ficar tipo muito tempo pra gente ler, só até ler tudo, tá? Então, Daniel 2, a gente ontem falou de Daniel 1, a gente falou bastante coisa de Daniel 1, achei que foi bem legal ontem. Se você não acompanhou, tá lá no YouTube, o estudo de Daniel 1, e a gente vai falar de Daniel 2. Então vai falar algo bem interessante hoje, porque hoje já é meio que uma introdução para a escatologia de Daniel, só que não. Então é quase. A gente não vai falar de escatologia, um pouco talvez, mas é interessante que, tipo assim, ele já dá uma visão do início, né? Então o que acontece em Daniel 2? Daniel 2, a gente vê que está relatando que no segundo ano do reinado do Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, o rei babilônico, ele teve um sonho. Então, Nabucodonosor, ele tem um sonho que atribulou ele, que tirou a paz, ele ficou atribulado, tá? Então, o que acontece? Esse sonho deixa ele muito ansioso, deixa ele nervoso. Esse sonho deixa Nabucodonosor muito nervoso, fala que ele fica atribulado. E fala que ele perdeu o sono por causa disso. Então a gente vê, né, tipo assim, que ele teve um sonho que deixou ele muito atribulado, um sonho que tirou a paz dele. Então a gente vai aqui entender o que acontece. Ó. Ele vai e chama, ó, no versículo 2, ele fala assim, ó. Então o rei ordenou que chamassem os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então ele vai e chama toda a estirpe dele. Os magos eram os homens das ciências ocultas, né, alquimistas. Os astrólogos eram os que previam o futuro, eles prediziam o futuro através dos astros, através das estrelas, da lua. Os feiticeiros eram os homens que trabalhavam com os espíritos maus, que invocavam espíritos. E os caldeus eram uma espécie de classe sacerdotal ali da Babilônia. Então ele chama esses homens, ele chama homens que têm uma sabedoria do mundo para revelar ao rei o sonho dele. E esses homens vão e eles falam, ó, estamos aqui, rei, qual o seu sonho? Diz para os seus servos o sonho e nós falaremos. E hoje, tipo assim, até eu falar, né? Hoje, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado, gente, tipo assim, com isso, tipo assim, hoje o profético, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tipo assim, quando vão falar de profético, vão falar de profeta, vai falar de batalha espiritual, vai falar disso e aquilo, porque infelizmente hoje entrou um misticismo muito grande dentro até mesmo da igreja, dentro do movimento de batalha espiritual, dentro do movimento profético, entrou um misticismo muito grande dentro disso. E a gente tem que estar atento, né? Até a gente ali, tipo assim, durante um tempo a gente ficou meio assim. Acho que não tem problema falar nomes, né? A gente até ficou meio assim. O pessoal falava, eu ficava meio assim, por exemplo, com aquele profeta, o Vinícius Iracete. Daí eu ficava, bom, não sei, né? Eu não conheço, nunca assisti. Eu falei, mas eu acho que tem que tomar cuidado, né? Daí depois a gente chegou a assistir algumas coisas dele e falei, não, tipo assim, é que às vezes a pessoa usa, tipo assim, um título, um tema assim um pouco mais chamativo e fica estranho. Mas a gente tem que também o objetivo da internet, né? Você precisa chamar atenção. Mas eu vi que ele tá sendo bíblico, tudo, tipo assim, um dom que Deus deu para ele também. Mas tem muita gente que tá ali falando, igual hoje, a Mari tava vendo um Reels lá, de um cara lá, tipo assim, acho que certo Deus o que acontece? Deus levanta profetas. Então, por exemplo, pega esse Vinícius, Deus levantou ele nessa área, então ele tem uma autoridade nisso, é um dom que Deus deu para ele. Só que o problema é que daí junta um monte de gente que acha que é profético e o pessoal quer ir nessa onda também. Então daí tinha um cara lá falando de sonho também, que o sonho é isso, que o sonho é aquilo, que o sonho é aquela coisa, isso, aquilo, e às vezes não é. Então a gente tem que tomar cuidado, tipo assim, com tudo que a gente tá... Com tudo que a gente tem, tipo assim, que a gente tem visto, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente ouve. Porque tem muita gente hoje falando de profeta, falando que é profético, que é profeta,
mas está trazendo um ensino que não é bíblico, que está trazendo um ensino que às vezes vai acabar, tipo assim, levando a gente por um engano, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Hoje em dia você vai ver, tipo assim, muita gente tem a teologia mais coach, só que o que acontece? Hoje em dia, eles vão pegar, tipo assim, uma coisa, por exemplo, de ciência quântica, física quântica, que vai falar, tipo assim, de energias, e a gente sabe que a matéria é feita de energia. Ok, a gente sabe disso, a gente sabe de frequências espirituais, mas o povo pega isso, já quer misturar com o profético, misturar com batalha espiritual, daí já começa a trazer ensino que não é bíblico, e já mistura tudo. E tem coisa que às vezes é para nós, entende? Então a gente precisa tomar cuidado. E Nabucodonosor, ele queria saber desses homens, a revelação do sonho dele. Mas olha que legal, olha o que acontece. O que o rei fala para eles? Eles perguntam, rei, me fala o sonho que a gente pode te falar o que é. Daí Nabucodonosor chega para eles e fala, então, eu esqueci do sonho. Olha que legal que Nabucodonosor chega, olha que o rei chega e fala, ó, seguinte, tipo assim, eu tive um sonho, foi um sonho muito forte, eu tô, tipo, tirando minha paz, e seguinte, eu quero que vocês me revelem o sonho. Mas tem um porém, eu não me lembro qual que é o sonho. Então, ou seja, eles tinham que revelar o sonho e a interpretação do sonho. E Nabucodonosor fala para eles, ó, que Nabucodonosor ele é muito legal, porque ele vai e fala, e se vocês não me revelarem o sonho, ele falou, vocês serão cortados em pedaços, e vossas casas serão feitas um monturo. Monturo é onde é colocado esterco. Então ele fala, ó, eu não sei qual foi o sonho, eu sei que eu tive o sonho. Então se vocês não me falarem qual que é o sonho e qual a interpretação dele, eu vou cortar vocês em pedaços e vou destruir a casa de vocês. Mas se vocês me revelarem, daí eu vou te dar recompensas, ouro. Ou seja, Nabucodonosor, ele estava usando a autoridade dele, a soberania dele daquele momento do reino, para algo sem sentido. Ele estava buscando algo sem sentido. E eles falaram para Nabucodonosor, falou, tipo assim, se você contar o sonho, a gente vai revelar. Daí ele fala, tipo assim, olha que legal, tipo assim, eles falaram, não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago, ou astrólogo, ou caldeu. Tá? E é uma coisa rara que o rei pede. Então o que acontece? A gente vê que a sabedoria do mundo ela é limitada. Tá? Então, segundo os magos, os astrólogos, não existia resposta. É até interessante, eu estava vendo uma pregação outro dia, né? Falando sobre isso, sobre o medo, sobre isso do profético. E eles falando, o pastor ali falando sobre astrólogos, né? E ele falando que em 2019, ele até mostrou a notícia, né? Que no final de 2019, aquele João Bidu, né? Aquele astrólogo, ele colocou num jornal, né? O jornal falou, astrólogo, né? João Bidu prevê que 2020 será um ano mais leve. E 2020 foi o ano que começou o Covid, né? Então de leve não teve nada. Então a gente sabe que a sabedoria do mundo ela é limitada. A gente vê que os próprios sábios eles reconhecem que a resposta que o rei precisava, primeiro, não havia mortal, não havia homem que poderia revelar o que o rei exigia, ou seja, não tinha nenhum homem mortal que poderia revelar aquilo. Segundo, era um assunto sem precedente na história, ou seja, ninguém nunca tinha pedido aquilo. Era algo que nenhum rei, que ninguém nunca tinha pedido algo daquele tipo para eles. Terceiro, era algo extremamente difícil, era impossível para eles fazer aquilo. E o quarto, eles reconheciam que a solução estava fora do limite humano, ou seja, estava além, estava acima do que um humano poderia fazer. E o que acontece? O rei então manda matar todo mundo. Ele fala, não, vou matar então. E a gente vê que Daniel ele toma iniciativa. Então a gente vê que Daniel, o homem de Deus, ele também seria morto, porque ele foi procurado por Arioque, o rei da guarda, para ser morto. Porque Daniel ele fazia parte dos sábios
do reino da Babilônia. Daniel ele era considerado um dos sábios, ele era um dos estudiosos. Então Daniel e seus amigos também seriam mortos, junto com os astrólogos, junto com todos esses outros. Mas Daniel, ele fala por Arioque, ele fala para o rei da guarda, fala, ó, espere um tempo, vamos aguardar um pouco. Daniel, ele toma uma atitude, ele fala, não, vamos aguardar. E ele chega com seus amigos para orar, para pedir oração, para que eles possam orar a Deus e saber a resposta. Então a gente vê aqui que existe algo muito forte. Se você teve um sonho, tem algo que está tirando a tua paz, algo que você precisa, espere um pouco, ore. A gente sabe que às vezes tem sonhos que vai ter interpretações que são parecidas, ou alguns símbolos que Deus mostra, mas a gente sabe que nem todo sonho tem o mesmo significado. Então, às vezes, uma pessoa pode sonhar com algo e outra com a mesma coisa e ser significados diferentes. Igual, tipo assim, gente, sonhar com dente, tipo assim, fala, sonhou com dente e vai morrer alguém, gente. Eu já sonhei que tava caindo tudo meus dentes. Se fosse assim, era pra ter tido, tipo assim, pra ter morrido minha família inteira, não morreu ninguém. Então, assim, nem sempre é assim, tá? Então, mas o que ele está ensinando? Ele está falando, não, se você está numa situação, Deus te deu um sonho, você teve um sonho que você não entendeu, então ore, espere, ore. Se possível, chame alguém para orar junto com você, mande para alguém que você conheça, que você sabe que é uma pessoa de Deus, fala, ó, tive tal sonho, me ajude a orar. A gente já aconteceu de ter sonhos que são sonhos de Deus, mas de ter sonhos que às vezes tira a tua paz. A gente manda ali, igual a missionária Ruth, que é uma missionária que acompanha a gente, que nos auxilia, a gente manda o sonho para ela e ela ora, ela também fala, ó, isso não é de Deus, isso está tirando a paz, isso é um ataque do diabo para tentar tirar a paz de vocês, esse sonho aí não é de Deus. E tipo assim, a gente não realmente, tal, a gente também está orando e a gente entende. Então nem sempre, nem todo sonho é de Deus, tá, gente? A gente sabe também que a nossa alma durante a noite, tipo assim, os sonhos, os pesadelos também são uma forma da nossa alma transmitir os sentimentos dela, de poder também ter aquela vazão, para senão você nem consegue suportar, tá? Então, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes nem todo sonho é de Deus, às vezes é o diabo que tá, tipo assim, ali tentando trazer ataques, tentando trazer mentira. Às vezes é só a sua alma que tá ali falando algo, que tá ali indicando algo. Então a gente precisa ter discernimento, tá bom? E o que acontece? Daniel vai e ora com seus amigos. Aqui no versículo 19 fala o que? Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. O que está falando? Uma visão noturna, um sonho. Então Daniel teve um sonho que revelou para ele aquilo que o rei estava pedindo. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. No 20, Daniel respondeu e disse, bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda o tempo e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti. Então Daniel, ele adora a Deus, ele agradece a Deus, ele reconhece que Deus é soberano. Ele chega, ele reconhece que aquela sabedoria, aquilo que ele teve não veio dele. Ele sabe que vem de Deus. Ou quando você vai num mago, num astrólogo, aquele cara vai falar, não, eu tenho poder, eu quero poder. Você vê sempre, gente, a gente até fala no nosso curso, que a gente está falando no curso de libertação, a gente fez ano passado, vai ter esse ano também, que o que acontece, um dos maiores perigos é, normalmente, pessoas que ou saíram do espiritismo, que saíram tipo da nova era, pessoas que saíram dessas coisas e entraram na igreja e têm os dons espirituais, ou pessoas orgulhosas, porque o que acontece? A pessoa usa o dom como uma forma de obter poder. A pessoa ela tem uma sede, uma ganância por poder, por reconhecimento. Então o dom para ela é uma forma dela ser reconhecida, uma forma dela ter poder, dela ter autoridade sobre as pessoas. Não, ela não reconhece, não, ó, isso vem de Deus, isso é de Deus.
toda sabedoria, todo poder vem de Deus. A gente vê ali um exemplo lá em Atos, Simão Mago. Ele vê Pedro e os apóstolos fazendo milagres, salvando pessoas. E daí o que ele faz? Ele chega para Pedro e fala, ó, como que eu faço para ter esse poder? Como que eu posso comprar? Qual que é o valor? Quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder? E Pedro fala, tipo assim, fala, ó, você se arrependa porque você está num laço de iniquidade e num fel de amargura. Então o que ele fala? Ele fala, ó, você é uma iniquidade, isso é uma maldade no seu coração. Você não tem como você ter o dom de Deus para usar dessa forma, isso é errado. Então, Daniel, ele adora Deus e reconhece que vem de Deus. Ali, ó, a gente vê no 25 que Arioque, o rei da guarda, leva Daniel para o rei e fala, ó, eu encontrei um homem que fará conhecida a interpretação. E o rei respondeu e disse a Daniel, és tu capaz de me dar a conhecer o sonho que vi, a sua interpretação? Ó que interessante, ó, a gente ver, ó, olha a forma com que Daniel ele age. Ó, o rei chega, o chefe da guarda chega para Daniel, para o rei e fala, ó, tem um homem aqui que vai te dar interpretação. O rei chega, boa noite, Jamilene. O rei chega para Daniel e fala, é você o homem capaz de me dar a interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse, o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus que no céu que revela segredos e dá a conhecer o rei Nabucodonosor o que acontecerá. Então ele fala que ó, não tem homem sábio, astrólogo, nem eu, que pode te dar a conhecer essa sabedoria, que tem esse poder. Somente há um Deus no céu. Então o rei, ele queria saber um homem que tinha poder. Daniel chega e fala, não tem nenhum homem que tem esse poder, o único que tem poder é Deus. O único que tem poder é um Deus que está no céu. Então Daniel, ele tira toda a visão, ele tira todo o foco dele. Ele fala, ó, ele não chega a falar, Deus, eu sou profeta. Eu sou profeta. Isso aí, mano, eu sou profeta. Deus me revelou, Deus me mostrou. Eu sei o que que é. Eu sei, tipo assim, o que que Deus mostrou para você. E é isso aí. Você vai ter que me reconhecer como profeta. Não, ele não chega e ele fala, ó, Deus, não tem ninguém que vai te mostrar isso. Não tem um homem capaz. Somente Deus. Então ele reconhece a sabedoria e a soberania de Deus, ele exalta Deus, tá bom, Kel? Boa sorte. Deus abençoe, boa sorte, Deus abençoe. Tá? Então Daniel, ele reconhece e ele fala para Nabucodonosor, fala, só tem um Deus que pode te revelar. E dele fala, ó, tipo assim, então o que você sonhou foi isso. Ele fala, ó, tu, ó reis, viste e observaste uma grande imagem, lá no 31, quem está com a Bíblia. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente. Tornaram-se como a palha das eiras do verão. O vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu toda a terra. Este é o sonho. Então aqui é só o sonho. Ele fala, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, rei, é um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão. Daí no 39, ó, depois de ti levantar-se-á outro reino inferior, e um terceiro reino de bronze. E o quarto reino será forte como ferro, assim como o ferro quebra em pedaços. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro de oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E ele fala, nestes dias,
O Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. O reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Então a gente vê aqui a interpretação de Daniel. Então Daniel, ele fala, rei, se sonhou com uma imagem, com uma estátua. E a gente vê aqui que essa estátua, o que ela quer dizer, essa estátua? A gente vê que ele começa falando, essa estátua tem uma cabeça de ouro. O que é essa cabeça de ouro? Daniel já fala, essa cabeça de ouro é na Babilônia, é você, porque Deus te deu força. Olha o que Daniel fala. Ele está declarando para Nabucodonosor, foi Deus que te deu esse reino. Por mais que Nabucodonosor fosse ímpio, fosse um Deus, fosse um rei mau, Daniel falava, foi Deus que te deu todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o reino que você tem, foi Deus que te deu. Então ele fala, a cabeça de ouro é você, a Babilônia. Mas ele fala, depois de ti virá um outro reino, que são o peito e os braços de prata. Esse reino que vem depois, a gente vê historicamente que é o reino Medo-Persa, que é um reino que une dois povos, né? Por isso que ele é o peito e os braços, ou seja, junta os dois braços, que é o reino entre os medos e os persas, que a gente vê até mesmo o próprio Daniel servindo o rei Ciro, que é o rei Medo-Persa. Então esse reinado ele tomou a Babilônia de Nabucodonosor. É interessante que a gente vê esse ataque acontecendo aqui na Bíblia. A gente vê ali quando a gente vai ler ainda no livro de Daniel, que está o filho de Nabucodonosor, se não me engano é Belsazar o nome dele. Ele está o filho de Nabucodonosor, ele está fazendo um banquete, uma festa. Ele está fazendo orgias, se embebedando. E daí, subitamente, ele chama, eles falam para pegarem os utensílios de ouro, que eram os utensílios sacerdotais, que eram consagrados ao Deus de Israel. Ele pega esses utensílios para tomar vinho, para participar esses utensílios na orgia. Entende? Então, o que acontece? Do nada aparece uma mão. E essa mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eu falo, teu reino foi pesado, foi medido, foi achado em falta e será cortado. Ou seja, eles chamam Daniel para interpretar de novo aquilo. E Daniel fala, ó, tipo assim, Deus está entregando o teu reino. Você vai perder o reino. E acontece que naquela mesma noite, o reino é tomado e esse rei é morto. O que aconteceu naquela noite? Eles estavam fazendo festas, os historiadores contam isso, tá, gente? Não só está na Bíblia, mas você vai pesquisar, os historiadores falam isso. Que o rei Ciro, Medo-Persa, o que eles fizeram? Eles pegaram, tinha um rio que entrava, o Eufrates ou Tigre, que entrava ali na Babilônia. E eles desviaram o curso do rio, ou seja, secaram o rio e entraram dentro da Babilônia enquanto eles estavam fazendo esse carnaval, enquanto eles estavam fazendo essa festa, e mataram a todos e tomaram o reino da Babilônia, certo? Então, depois do Império Medo-Persa, que a gente vê na Bíblia, a gente vê o ventre e o quadril de bronze, que é qual? É o Império Grego, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande estadista, e é interessante que Alexandre o Grande, em 10 anos, ele era até discípulo de Aristóteles, se eu não me engano, do Alexandre o Grande. E o que acontece? O Alexandre o Grande ele teve uma ascensão muito rápida. Então, ele em 10 anos, Alexandre o Grande, ele conquistou todo o reino da Babilônia, todo o território. Em 10 anos ele conquistou o mundo. E a gente vê que o que acontece? O Império Grego ele teve uma influência muito forte cultural. Então ele tinha uma influência cultural, tanto que os gregos eles influenciaram o Império Romano culturalmente, e até hoje a gente vê uma influência grega muito grande. Então hoje a filosofia, o direito, a gente vê, tipo assim, a nossa sociedade ainda hoje é muito influenciada pela cultura grega, tá? Mas o Alexandre o Grande, o que acontece? Ele perdeu o governo para o Império Romano, porque Alexandre o Grande ele morreu muito novo. Ele morreu com 33 anos de idade, ou seja, ele morreu muito novo. E o quarto império, que são as pernas de ferro e os pés de barro, é o Império Romano, que a gente vê até depois o Império Romano ainda está dominando Jerusalém, na época que Jesus
ele nasce de Maria. Então o Império Romano, por que que ele é parte ferro e parte barro? Porque ele era muito forte, então era um império que tinha um poder muito grande, mas ele era um império muito fraco moralmente. O que fez o Império Romano, os historiadores falam que uma das coisas que fez o Império Romano cair foi justamente a imoralidade, foi justamente a moral deles era muito fraca, então eles eram homens muito imorais, eles não tinham nenhuma ética, nenhuma moral, e isso fez com que eles enfraquecessem o seu governo, tá? E daí a gente vê Daniel falando de uma pedra, que é o reino de Cristo que vem. E essa pedra ela vem quebrando os pés de ferro, o Império Romano. Então a gente já vê que Jesus ele nasce durante o Império Romano. Então ele vem quebrando esse Império Romano e essa pedra ela vai se tornar um monte que vai ser estabelecido eternamente. Então ele está falando que o que acontece, todos esses reinos, a gente vê que ele começa a falar de cima para baixo, da cabeça até os pés. Ele fala que esses reinos estão em decadência. Começa com a cabeça de ouro, depois vai para prata, depois vai para o bronze, depois vai para o ferro. Então falando que os reinos estão em decadência, os reinos humanos são decadentes, eles são caídos, mas virá um reino futuramente que é o reino do Messias, que é um reino eterno, é um reino que vai ser vitorioso, é um reino que não será abalado, tá? Então ele fala aqui, ó, no versículo 44 até, a gente vê, ó, nos dias deste reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. O reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Então o reino de Cristo ele é indestrutível, ele é eterno e vitorioso. Então ele está falando sobre o reino messiânico. Então aqui a gente já vê o rei Nabucodonosor ele tendo um sonho escatológico. Pensa, Deus deu um sonho escatológico para um rei ímpio, mas Daniel revelou aquele sonho através da sabedoria de Deus. Então Deus ele começa a mostrar, e a gente vê que depois, a partir do 7, a gente vai ver de novo essa interpretação, mas do ponto de vista de Deus. Daí a gente vai começar a falar de escatologia. Mas aqui a gente já vê um ponto escatológico muito grande. Deus já apontando para o reino de Cristo. Deus lá em Daniel já mostrando para os reis, já mostrando para Nabucodonosor, que naquela época era o rei de reis. Ele fala, você é rei de reis, você tem o domínio sobre os animais, você tem domínio sobre tudo, mas Deus estava falando para Nabucodonosor, o teu reino vai cair, mas virá um reino que é o do Messias, que é um reino eterno. Ou seja, Deus já estava apontando para Cristo. Então o que a gente pode aprender? Ó? A gente vê depois, ó, o rei Nabucodonosor, no versículo 46, ele fala o quê? Então o rei caiu sobre a sua face e adorou Daniel e ordenou que eu lhe oferecesse uma oferta. O rei respondeu a Daniel e disse, bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses e um Senhor de reis e um revelador dos segredos, visto que tu puseste revelar este segredo. Então o rei fez Daniel um grande homem e deu-lhe muitos presentes e fez governantes sobre toda a província da Babilônia. E Daniel pediu para que seus amigos também fossem colocados, né, como governantes. Então a gente vê que o profético, ele nunca vai, a gente está falando disso, né? O profeta verdadeiro, o profético, ele nunca vai tomar a glória para si. O Daniel, ele revelou o sonho de Nabucodonosor, mas não para falar, ó Deus, eu tô aqui, ó, tipo assim, mano, cola em mim que tá com Deus. Não, Daniel, ele revelou o sonho de Nabucodonosor, primeiro, um sonho bíblico, gente, apontando para Cristo. Então toda a profecia, tudo que é profético vai apontar para Cristo, vai apontar para a salvação, vai apontar para o reino, vai apontar para a volta de Cristo, vai apontar para uma vida de devoção, de santidade, de piedade. Tudo que é profético vai apontar para isso. O que é profético que fala de orgulho, que vai apontar para o homem, não é profético. A gente vê que o profético ele tem um objetivo do quê? De glorificar a Deus. Nabucodonosor, um rei ímpio, através do movimento profético, através da atuação profética de Daniel, ele reconhece que Deus é Deus de deuses e Senhor de senhores. Eu falei ontem que os profetas hoje, a gente tem que entender que a igreja está sendo chamada para entrar nos governos, para entrar em locais
de governo, mesmo que seja um governador ímpio, um presidente ímpio, não importa. Eles vão reconhecer, através de um movimento profético que aponta para Cristo, eles vão reconhecer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre o Brasil, o Senhor é Deus sobre as nações, Deus é Deus de deuses e Senhor de reis. Nabucodonosor teve que reconhecer isso. Nabucodonosor não teve opção, tá? E o que acontece? Por mais que Daniel ele não tomou para si, ele recebeu uma recompensa. A recompensa não é o problema, tá, gente? A gente não pode também querer olhar hoje só para as pessoas, para os profetas, e falar: tá rico, tá isso, aquilo. Esse não é o ponto. Deus é um Deus que honra os seus servos também. Deus é um Deus que permite com que seus servos recebam honra, que tenham uma vida digna. Mas são servos que glorificam a Ele, que apontam sempre para Ele. Daniel apontou para Deus e recebeu também honra. Ele recebeu também um governo, um local de governo, mas a gente vê Daniel sempre usando esse local de governo para apontar para Deus, sempre usando esse governo dele para apontar para Cristo, para apontar para Deus, para mostrar realmente o caráter de Deus através do movimento profético dele, através do governo dele, tá? Isso. Infelizmente hoje tem muita gente tem gente que recebeu o dom, tem presença e tem unção, Deus dá unção. Mas infelizmente, gente, o problema é o nosso coração, a gente tem que cuidar do nosso coração, tá? A forma com que você vai ministrar, a forma com que você vai se movimentar. Que tem muita gente que recebeu unção, que recebeu o dom, mas que está ali agindo por puro orgulho, que está ali tentando só apontar para si e tentando se promover através, porque infelizmente o gospel se tornou um nicho. Então a gente tem que tomar cuidado com ensinos, tomar cuidado com esse tipo de ensino de pessoas, para a gente também não entrar nessa onda de querer a gente só se promover, só querer, não, em vez de glorificar a Deus, a gente fala: ó, eu que tenho poder, eu que estou aqui, concentrar tudo na gente, tá bom? Então, para terminar, o que a gente pode aprender com isso, tá? Minha bateria está acabando, tô com 5%, acho que dá tempo. O que a gente pode aprender com isso? A gente aprende primeiro que a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, o que Deus fala não falha. Daniel estava num tempo onde o rei era Nabucodonosor. Eles não tinham conhecimento histórico do futuro, somente Deus saberia. Mas hoje nós conseguimos olhar para a história e ver que tudo que Deus mostrou no sonho de Nabucodonosor se cumpriu. Então o que acontece? Deus não falha, a palavra de Deus é infalível, ela é a verdade, ela acontece. Então tudo que Deus mostrou para Nabucodonosor que aconteceria, realmente aconteceu. A gente vê historicamente. E isso a gente pode ter mais uma coisa: a gente sabe que Jesus é vitorioso, porque Deus ainda está apontando para um reino milenar, para um reino eterno, para um reino de Cristo, a pedra angular, que é vitorioso, que é eterno, que vai governar sobre as nações. Então, se a história tem corrido da forma que Deus falou na palavra dele, é porque vai continuar acontecendo, é porque Jesus ele vai voltar, ele vai estabelecer o reino dele. Então a gente pode confiar nisso, a gente aprende isso com Daniel 2, que é a nossa visão escatológica. A visão escatológica, às vezes, não é, a gente acha que falar de escatologia é somente a gente olhar e falar: não, vou falar de tribulação, vou falar disso, aquilo, mas não. O principal motivo de falar de escatologia é apontar para o reino de Cristo, é mostrar às pessoas, falar: Jesus vai voltar, ele vai julgar as nações, você vai ter um julgamento, de que lado você vai estar. Então a escatologia é para apontar para Cristo, é para mostrar para as pessoas: ó, está acontecendo, ó, Deus mostrou na palavra dele, Deus já mostrou a história antes de acontecer, está acontecendo. Então escolha o lado certo. Então a escatologia é para a gente apontar para Cristo, é para a gente olhar para a nossa vida de devoção, para a nossa vida com Deus, e a gente olhar: será que a minha vida está caminhando em direção a esse reino? Será que a minha vida está caminhando em direção a Cristo, a volta de Cristo? Será que eu estou apontando para isso? Será que eu estou vivendo de acordo com isso, sabendo que Jesus ele está voltando? Porque às vezes a gente acaba vivendo de uma forma como se isso não fosse verdade. A gente acaba vivendo de uma forma como se a gente não acreditasse nisso. A nossa esperança é eterna ainda.
Por mais que a gente busque coisas terrenas como trabalho, prosperidade, casa, família, a nossa busca ainda é eterna, a nossa esperança ainda é eterna. E a gente vê que a história está nas mãos de Deus. É Deus quem governa, é Deus quem tem o controle, é Deus quem tem todo o governo e toda a autoridade. Amém, gente? Depois a gente vai falar mais de escatologia, não vou prolongar, mas o primeiro ponto é esse. Aqui a gente começa a entender por que a gente vai falar de escatologia. Por que a gente sempre está falando sobre isso? Porque não é só porque é divertido. É legal falar do anticristo, é legal falar de tribulação, é legal conhecer, né, os aspectos da volta de Cristo, mano, é muito legal. Tipo assim, acho que todo mundo gosta. Mas o principal é entender isso para nossa vida apontar para a volta de Cristo, apontar para a direção correta. Amém, gente? Então, gente, vou desligar que tô com 2%. Voltou. Então, gente, Deus abençoe, tá? Esse foi o estudinho de Daniel 2, tá? Amanhã a gente vai fazer mais, Daniel 3. Daqui a pouquinho tá lá no YouTube, para quem não acompanhou inteiro, daqui a pouquinho tá lá no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe o jejum de vocês, que Ele esteja fortalecendo vocês aí nesse jejum. E a gente tá junto lá, qualquer coisa, manda uma mensagem lá no grupo. Tamo junto, tá bom, gente? Eu vi aqui que caiu e ficou nos dados, né? Mas é a bebê, fazer o quê? Tá bom, gente? Vou desligar aqui, senão minha bateria já foi, eu tô sem o carregador aqui. Então, gente, Deus abençoe. Tchau, tchau.